chegamos a ele. O contrato do escritório Barsi de Moraes com o Banco Master. Foi explicado ontem, vocês viram, pela esposa de Alexandre de Moraes, a senhora Viviane Barsi de Moraes. Apresentou uma explicação que querem me vender como detalhada, o escritório Barsi de Moraes explicando a sua prestação de serviços ao Banco Master. E aí, Andreasa, beleza? Explicou? Não. Tem nada explicado. Ao contrário. E o tempo conta. A senhora Viviane Barsi de Moraes agora tem, obviamente, uma assessoria de comunicação, uma assessoria de imprensa. Tem alguma orientação ali que a fez vir a público. Tem uma mudança óbvia de postura, mas a gente precisa considerar em que momento essa mudança de postura vem. A nota do escritório Barsi de Moraes explicando, detalhando, o verbo é esse, né? Detalhar. Detalhando os serviços prestados ao Banco Master, vem imediatamente depois de tornado público o diálogo entre Alexandre de Moraes e Vorcaro e Alexandre de Moraes. Tornado público a existência do diálogo e a parte de Vorcaro nesse diálogo, não a de Alexandre de Moraes. Não tendo sido suficiente, ao contrário, truncada, cheia de não ditos, usando e, portanto, comprometendo a Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal, a explicação de Alexandre de Moraes sobre não ser ele o destinatário das mensagens de Vorcaro, o que, conforme o programa de ontem exibiu, não para de pé. Ele está falando de uma coisa e enrolando, milongando, catimbando. Sim, as notas de Alexandre de Moraes são catimbeiras. E ele nunca responde reto. Nunca responde abrangentemente. É resposta de advogado. Sempre tem um fechamentozinho ali. São respostas, como a nota de Alexandre de Moraes sobre os diálogos com Vorcaro, são notas de alcance limitado. São muito fechadas. Não podem explicar muito, porque não podem explicar. Por exemplo, já vou voltar na nota da Viviane Barsi de Moraes. O Lauro Jardim publicou que Alexandre de Moraes esteve na casa de Vorcaro em Trancoso, na Bahia. O Alexandre de Moraes negou, não esteve. Nunca viajei com o senhor Daniel Vorcaro. Será que Alexandre de Moraes teria meios de responder a esta pergunta que eu vou fazer agora? Senhor ministro Alexandre de Moraes, o senhor já esteve em alguma casa ou apartamento com Daniel Vorcaro? E aí? O senhor já esteve em alguma casa a serviço, não Alexandre de Moraes, a casa, a serviço ou apartamento, a serviço ou flat ou hotel, sei lá, a serviço de Daniel Vorcaro? Porque se você perguntar, você já teve alguma casa de Daniel Vorcaro? Nunca estive. Ah, mas esteve numa casa alugada. Então, tem que fazer uma pergunta ampla. O senhor já frequentou alguma casa que fosse de Vorcaro, ou alugada por Vorcaro, ou emprestada a Vorcaro? O senhor já esteve? O senhor já esteve em alguma propriedade ligada a Vorcaro, sem Vorcaro? Com Vorcaro? A essas perguntas, ele não poderia responder, senão com a verdade. E a verdade é sim, esteve. Essa é a razão porque a construção das notas de Alexandre de Moraes são sempre restritivas. Sempre tem uma margem para dúvida. Porque não há dúvida sobre as relações de Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro. Voltamos aqui ao contrato do escritório Barsi de Moraes. Gente, 3 meses, isso é importante também dizer. A resposta, a manifestação de
Viviane Barsi de Moraes, logo depois imediatamente depois da revelação de que sim, Alexandre de Moraes conversou com Daniel Vorcaro no dia da prisão do banqueiro. Por quê? Por que Alexandre de Moraes conversaria com Daniel Vorcaro no dia da sua prisão? No dia da sua prisão, você só quer conversar com seu advogado, eu imagino, com seus parentes mais próximos. Daniel Vorcaro sabia, porque os seus milicianos tinham informação sigilosa da Polícia Federal, houve uma violação do sistema da Polícia Federal, eles sabiam da existência do inquérito, da investigação, provavelmente sabiam das medidas cautelares já expedidas, e nesse momento de desespero, o Vorcaro procurou várias vezes e teve a resposta de Alexandre de Moraes em todas, hein? Procurou várias vezes o ministro do Supremo Tribunal Federal. Impressionante como essa rapaziada está à disposição. Alcolumbre está à disposição, bateu na porta, pode entrar, irmão. Alexandre de Moraes, ministro Supremo, também à disposição para responder. E aquela pergunta gloriosa que sim foi feita por Vorcaro Alexandre de Moraes. Não acreditem na tentativa de criar um outro Alexandre, não acreditem na tentativa de justificar com base na pasta em que o material da CPMI guardava o software e aqui agrupando não era Alexandre que estava... Isso está mais do que explicado. Ontem nós falamos aqui sobre a matéria do Estadão e há várias reportagens que mostram que isso não funcionou assim. E, de toda maneira, a Malu Gaspar teve acesso a outra fonte, material periciado pela Polícia Federal. Checado o número de Alexandre de Moraes, o número para quem Vorcaro mandou a mensagem, o número que respondeu a Vorcaro, era de Alexandre de Moraes naquele momento. Por que Alexandre de Moraes falava com Daniel Vorcaro em novembro de 2025, no dia 17 de novembro de 2025, quando eles se falaram? Bom, Daniel Vorcaro, não poderia haver conversinha de que eu não sabia que era Vorcaro, não sabia que era investigado. Todo mundo sabia. Alexandre de Moraes sabia. E Daniel Vorcaro, nessa circunstância, no dia em que seria preso, sabendo provavelmente que medidas cautelares já haviam sido expedidas contra si, talvez não sabendo que a prisão viria, pergunta para Alexandre de Moraes se o ministro do Supremo conseguira bloquear. Eu repito o que eu falei aqui ontem, não jogavam vôlei. Bloquear o quê? Eu já disse também aqui que há milhões de razões, o maledicente dirá 130 milhões de razões, maledicente. Milhões de razões para que Vorcaro acreditasse que Alexandre de Moraes pudesse ajudá-lo. O cara que bloqueou o X no Brasil, que bloqueou o Twitter, não ia poder bloquear, e cobrado por Vorcaro. Há uma cobrança ali. Quase como se Alexandre de Moraes ele fosse um prestador de serviço, e obviamente não era. Repare que a gente sempre volta ao contrato de Viviane Barsi de Moraes tentando entender o inexplicável.